No meio do deserto norte-americano, uma imensa redoma de vidro em formato de pirâmide faz contraste com as montanhas do Arizona. É quase como aquelas construções lendárias que citamos quando falamos de civilizações antigas que habitaram nosso planeta há milhares de anos no passado. Mas essa pirâmide que você está vendo, de vidro, é real e tem um objetivo científico. Como assim? Dentro dela um dia viveram 8 cientistas totalmente isolados do mundo. Era o projeto Biosfera 2, lançado em 91 como uma grande promessa para a colonização no espaço. No vídeo de hoje, falaremos sobre a história desse experimento, incluindo o que aconteceu no seu final. Tudo começou ainda na década de 1970, quando um grupo de amigos fundou uma ecovila no sul dos Estados Unidos sob a liderança de John Polk Allen, um engenheiro graduado pela Universidade de Harvard. Mesclando teatro, sustentabilidade e práticas científicas não convencionais, a equipe chegou até mesmo a correr o mundo num navio construído por eles mesmos, com financiamento de Ed Bass, um empresário do ramo petrolífero. O design original do complexo Biosfera 2 foi ideia de John Allen. Allen era diretor da empresa Space Biosphere Ventures, que em 1984 comprou a propriedade onde foi construído o ecossistema artificial fechado que vimos no início dessa matéria. 50 minutos ao norte de Tucson, no deserto do Arizona, no pequeno município de Oracle, entre as montanhas Santa Catarina, encontramos a instalação de uma estrutura de vidro com um conjunto de cúpulas e pirâmides modernas. Uma imagem completamente diferente de tudo que já vimos aqui na Terra. O que você via era como se uma extinta civilização muito avançada tivesse passado por ali milhares de anos atrás. Essa é a chamada Biosfera 2, a instalação que deveria revolucionar completamente o conhecimento humano sobre a exploração em outros planetas. Porém, nem tudo saiu como era planejado nas décadas de 70, 80 e 90. A construção foi concluída em 1989, com 3 edifícios no total. O primeiro era um grande domo de vidro e aço. O segundo, uma área subterrânea de tecnologia e estudos. E o terceiro era uma zona destinada a ser o habitat humano. John Allen era mesmo mais empolgado com a possibilidade da Biosfera 2, uma construção de proporções gigantescas que abrigaria réplicas de todos os ecossistemas terrestres. Com 200 mil metros cúbicos, a redoma continha plantas, animais e perfeitas reproduções de savanas, desertos, florestas e até um mini oceano com direito à barreira de corais. Esse projeto pretendia provar que sim, era possível criar um ambiente artificial totalmente autossustentável. Era uma aposta para levar uma biosfera habitável por humanos a outros planetas, como Marte, por exemplo. Em 26 de setembro de 1991, 8 pioneiros se trancaram na redoma de vidro e aço de 1,27 hectares, que é cerca de um campo de futebol e meio. Ficaram trancados nesse lugar, sem contato algum com o mundo exterior. Esse espaço ganhou o nome de Biosfera 2, já que a Biosfera 1 é o nosso próprio planeta Terra. Como dissemos, dentro foram montados diversos ecossistemas, como uma mini savana, uma mini floresta tropical e até mesmo um mini oceano. Sem contar plantações orgânicas de arroz, feijão, trigo, banana e outras coisas, o que era responsável por 81% da dieta das pessoas que estavam ali dentro isoladas, que foram apelidados de biosferianos. Havia também um sistema de reciclagem para praticamente todos os resíduos. Na cerimônia de entrada, os 4 homens e 4 mulheres vestiam uniformes azuis, um macacão com cara de fantasia, para fazer bonito em frente às câmeras do mundo que cobriam a empreitada ao vivo como se fosse um grande lançamento de foguete. Esse visual de astronauta tinha sido repetido antes em versão vermelha para as imagens de divulgação. De fato, o projeto tinha cheiro de golpe publicitário. Mas em sua origem estavam grandes questões da humanidade. Em muitos sentidos, tornou-se um experimento de sustentabilidade, já que as pessoas ali dentro tinham que produzir o seu próprio alimento, oxigênio e atmosfera. Claro que isso não aconteceu de uma forma tranquila, mas no fim, elas completaram a missão de sustentar aquele sistema.
Aquela equipe tinha 64 projetos de pesquisas para realizar na Biosfera 2 durante a sua estadia e mais de 1.000 sensores para monitorar a atmosfera. Apesar de estarem fechados, eles se comunicavam com o exterior por telefone e videoconferências. A escolha dos 8 biosferianos levou cerca de um ano e reuniu gente de habilidades diversas: biólogos, botânicos, um médico, especialistas em solo e agricultura e um técnico de sistemas. O mais novo tinha 27 anos e o mais velho, 67. Havia 2 casais e um deles foi formado durante o próprio confinamento. Nos 2 anos em que ficaram isolados do mundo dentro da Biosfera 2, os cientistas precisaram enfrentar diversos problemas, como a escassez de alimentos. Beterraba e batata, por exemplo, eram ingrediente recorrente até demais para os habitantes da Biosfera 2, ali no meio do deserto do Arizona. Durante uma palestra em 2009, Jane Pointer, uma das biosferianas, disse: "Virei parte da biosfera, literalmente. Quando eu respirava, meu CO2 alimentava as batatas doces que a gente plantava. E nós comíamos muita batata doce, mas muita mesmo. E essas batatas se tornaram também parte de mim. Comecei a ficar laranja de tanta batata doce. Eu literalmente estava comendo o mesmo carboidrato de novo e de novo e de novo, repetidamente." Como resultado disso, aos poucos eles foram emagrecendo. Além disso, com o passar do tempo, o oxigênio também se tornou escasso. Devido à falta de ar, parte do grupo não aguentava mais sequer subir escadas sem fazer pausas. Ainda mais, os efeitos do distanciamento social foram sensíveis. Apesar da amizade que o grupo nutria, os conflitos logo surgiram. O principal ajuste foi quando tiveram que introduzir oxigênio extra em janeiro de 1993, após meses de quedas inesperadas no nível dentro da redoma, a ponto de poder causar danos cerebrais. O normal é 20% no nível do mar e a biosfera artificial chegou a registrar 14%. A volatilidade de gás carbônico foi outro problema, causado em parte pelo solo rico de material orgânico e pelo concreto usado nas paredes e estruturas da biosfera. Apesar da enorme necessidade de se obter ajuda externa, sem autossuficiência completa, o projeto ainda conseguiu seguir por mais 2 anos. Esse era o prazo de duração estipulado originalmente, quando tudo ainda era um projeto a ser realizado. Embora tenha completado os 2 anos de missão, a Biosfera 2 foi considerada um fracasso pela mídia. Foram descobertos purificadores de ar, que originalmente não faziam parte do projeto de um ambiente autossustentável. Levantou-se também a suspeita de interesses financeiros maiores que os científicos por trás desse projeto. As fraudes que foram descobertas na Biosfera 2 enterraram a esperança de usar uma redoma imitando este planeta para colonizar outros lugares do espaço. Em 1994, uma segunda expedição voltou ao interior dessa Biosfera 2, mas foi cancelada antes do final da missão. Hoje, a Biosfera 2 pertence à Universidade do Arizona e serve como centro de pesquisa sobre ecossistemas da Terra. Agora, 3 décadas depois, já não há mais experiências de confinamentos nesse domo gigante de cristal. Foram gastos cerca de $200 milhões naquela época para que a Biosfera 2 ficasse pronta, mas todo o investimento não deu aos cientistas os resultados que eram esperados. Mas esse não é o nosso foco principal. A lição mais importante desse experimento original foi aprender como os sistemas biológicos são infinitamente complexos. Afinal de contas, independentemente de quanto a gente aprende nas últimas décadas, ainda sabemos muito pouco. Segundo John Adams, atual vice-diretor da Biosfera 2, nunca vamos conseguir recriar um ecossistema perfeito porque a natureza é brilhante. Suas complexidades estão além das nossas capacidades intelectuais. Podemos entender partes dela, mas jamais o todo. Mas o principal desse vídeo é que precisamos perceber que o que aqueles cientistas queriam nos comunicar até hoje é que nós precisamos preservar a Biosfera 1, nós precisamos cuidar do planeta Terra.